Irmãos, algumas coisas o Senhor tem ministrado para mim nesses dias. Não murmurar, madrugada, não murmurar, madrugada e posicionamento. E posicionamento. Estar posicionado, estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Essas coisas são muito importantes, nós não podemos perder tempo. Anota uma referência, 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. Esse texto é muito forte sobre a murmuração. Teve um dia que eu estava numa igreja e eu dei uma ministração só sobre a murmuração. E a murmuração é algo que nos pega, de vez em quando ela nos pega. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, não murmureis para que o destruidor, sabe, o destruidor não tome posse da sua vida. A murmuração, ela abre uma legalidade para a destruição na nossa vida. Em todos os aspectos, reclamar. A murmuração fez com que aquele povo permanecesse no local que eles não deveriam estar mais de 10, 30 dias. A murmuração estende o deserto. A murmuração, ela aumenta o deserto. Então, não murmureis. Segundo lugar, não é uma ordem, mas madrugada. Madrugada. Provérbios capítulo, eu acho que é 5, verso 8, se não me engano. Deixa eu conferir aqui, Provérbios capítulo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbios, cadê você? Provérbios. Deixa eu conferir aqui se é Provérbios, para mim não te dar a referência errada. Não, é Provérbios 8:17. Provérbios 8:17, irmãos. Vai dizer que eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão, me encontrarão. Esses textos, essa palavra madrugada ou cedo, de manhã, madrugada, romper do dia, amanhecer, é muito usado na Bíblia. Tem mais de 130 citações de madrugada na Bíblia. De orar nas madrugadas, de buscar nas madrugadas. Eu estou falando para vocês sobre devocionais, sobre vida com Deus, sobre o que nos vai fazer permanecer em pé. Anota uma referência aí, Salmos capítulo 5, verso 3. Sabe o que está escrito lá? Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Olha o que Davi está dizendo. Pela manhã, pelo romper, pela madrugada. Marcos capítulo 1, verso 35. Olha a citação. E levantando-se de manhã muito cedo, ou em outras versões, e levantando de madrugada, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Sabe quem que é esse? Jesus. Levantava-se Marcos de o quê, madrugada. pastor? Como? Marcos o quê? Capítulo 1, verso 35. 1:35. Levantando-se de manhã muito cedo, ou de madrugada, fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. Essa palavra madrugada, essa palavra amanhecer, ela é traduzida como algo como diligência, como prioritário, como aquilo que eu faço em primeiro lugar, aquilo que eu dou a minha dedicação primária, aquilo que eu me entrego primeiramente. Por que madrugada? Esses dias atrás, eu tive que ir num órgão público aqui em Portugal. E para
conseguir senha nesse órgão público, aí no Brasil também é assim, para conseguir senha nesse órgão público, lá abre 9 horas. Eu cheguei lá às 7h30 da manhã. Eu fui o primeiro a chegar. Por que que eu fui tão cedo? Porque eu dei prioridade, porque eu queria ser atendido primeiro. E eu estou dizendo isso, e eu estou meditando nisso, porque eu levantei, me esforcei para ir num lugar de madrugada para poder pegar uma senha. Irmãos, o céu, ele também tem um atendimento ali prioritário. Quem chega primeiro bebe água limpa. Já viu esse ditado? Quem chega primeiro bebe água limpa. Algumas pessoas falam de uma forma até de brincadeira, mas tem muito sentido, que de madrugada a fila é menor. De madrugada a fila é menor. Tem menos gente pedindo. Claro que Deus não é limitado a ponto de, todo mundo está orando ao mesmo tempo. Claro que não. Mas isso não fala do que Deus é capaz de fazer, mas fala daquilo que eu priorizo. Aquilo que eu tenho como importante. Cheguei aqui em Portugal antes de eu estabelecer uma rotina ainda, o Espírito de Deus já me cobrou. Falou, levanta na madrugada. Levanta na madrugada. Eu tenho levantado as madrugadas para orar. Eu sempre acordei cedo. Só que, irmãos, levantar antes do sol nascer e falar com Deus e começar pelo que é eterno, começar pelo que é duradouro, começar por aquilo que é prioritário. Tem gente que levanta cedo e vai para a academia. Glória a Deus. Tem gente que levanta cedo e vai para o trabalho. Glória a Deus também. Mas eu vou te dizer, comece por aquilo que é eterno. Comece por aquilo que é prioritário. Comece por aquilo que é mais importante na sua vida. Eu te garanto, Jesus, ele orava de madrugada. E se ele é o maior de todos os nossos exemplos como homem na terra, ele levantava de madrugada. A terceira coisa, que nem é a ministração ainda, mas são esses pontos que eu dou sempre, é estar posicionado. Para me descobrir onde eu tenho que estar e o que eu devo estar fazendo, eu devo estar primeiro fazendo essas coisas, buscando Deus em oração, buscando essa amizade, buscando essa prioridade com Deus. Há um estudo que eu sempre dou, que eu continuo dando e vou falar, é algo que Deus me deu, que é um dos deuses do corpo, que é o sono. Já ministrei sobre isso várias vezes, o Deus do sono, o Deus da fome, o Deus do cansaço, Deus do corpo, que nos limita. Você só não levanta de manhã porque você fica com sono. E o sono faz você ficar na cama. É natural, é biológico, é fisiológico, tá? Ele faz parte. Só que quando você derruba o sono, quando você atravessa por cima dele, quando você subjuga o seu sono, você mostra para Deus que você o prioriza, sabe, que você deseja ele mais do que tudo. E é igual jejuar. Por que a gente não jejua mais? Porque a gente gosta muito de comer. Comer é bom. Mas quando eu seguro o meu ventre, o bucho, que a Bíblia também fala que o ventre é um Deus. Ele nos domina. Quando eu seguro ele, quando eu detenho ele, quando eu domino ele, e o porquê que eu domino ele, porque tem gente que domina o ventre para emagrecer. Por quê? Porque ela tem uma prioridade. Agora, tem gente que vai dominar o ventre para não ser controlado por esse Deus. Porque qualquer outra coisa, irmãos, que te domina se torna seu Deus. Qualquer coisa que te controla, qualquer coisa que tem primazia na sua vida se torna o seu Deus. Isso aqui é pesado, né? A esposa pode se tornar o Deus, o marido pode se tornar o Deus, o filho pode se tornar o Deus, o trabalho pode se tornar o Deus. Qualquer coisa que você prioriza mais do que Deus se torna o seu Deus, do que o Deus Criador. Qualquer coisa que você dá mais ênfase, mais prioridade. Por que a Bíblia chama o dinheiro de Deus, mamon? Porque tem gente que prioriza mais o dinheiro do que a Deus. Então, tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que te controla, tudo aquilo que rouba o seu tempo, a sua devoção a Deus, se torna o seu Deus.
Os ídolos de hoje são coisas que roubam o nosso tempo. O Instagram pode se tornar nosso Deus. Porque tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que te domina se torna o seu Deus. Isso tem que ser algo. Então, eu não estou dizendo que eu não posso colocar como doutrina, até poderia, mas eu não vou fazer isso. Orar de madrugada como uma regra. Eu não vou pôr como regra, mas eu vou dizer, Provérbios capítulo 8 vai dizer o seguinte: eu amo os que de madrugada me buscam. Ah, o que você vai fazer com esse texto eu não sei. Mas a Bíblia diz que Deus ama aquele que busca ele de madrugada. Não tem outro texto falando que ama aquele que busca de tarde. Mas tem um texto que fala que Deus ama aquele que busca ele com o coração diligente. Com o coração, assim, devotado. Que eu não sei, é um pouco maluco dizer isso. Parece que não precisa ser pago um preço. Mas, ao mesmo tempo, parece que para que nós só fazemos isso para que aquilo que a gente considera valoroso. Parece que nós só damos o melhor para aquilo que nós acreditamos que é de valor. Não sei se estou me fazendo entender. E posição, irmãos, posição. Onde você deve estar? Bater, onde você tem que bater a estaca? Onde você deve insistir? Quem você deve se tornar e fixar ali? E eu não digo isso, eu não estou dizendo só de um lugar físico, mas onde você deve estar? O que você tem que estar fazendo repetidamente, todos os dias? Qual que é o posicionamento? Qual o lugar que você deve estar na hora certa, no lugar certo, para que Deus te use? Para que Deus te use. Eu vou dizer para você o que Deus falou para mim nesse dia sobre posicionamento. Tem um lugar que o cristão precisa estar. Há um lugar que o cristão precisa estar posicionado. Se o cristão não estiver bem posicionado nesse lugar, você não vai se fazer diferença na vida, no cristianismo, no reino. Espera aí que eu vou te explicar onde é que é esse lugar. Esse lugar está escrito lá em Efésios capítulo 6, que o cristão deve estar posicionado nas regiões celestiais. Há textos na Bíblia que vai dizer que o endemoniado disse assim, ó, eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas você eu não conheço. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele homem que estava falando em nome de Jesus não estava posicionado no lugar. Qual lugar? Regiões celestiais. Posicionado numa batalha. Posicionado, arregimentado. Sabe o que é um soldado arregimentado? Fardado, em posição de guerra, com armadura, com escudo, com uma espada, posicionado para a batalha. Sabe o que o reino de Deus está precisando? Cristãos posicionados nas regiões celestiais. Deus me cobrou, na verdade, ele me lembrou, me cobrou isso esses dias. Sabe quando você sonha expulsando demônio? Sabe? Aquilo Deus te capacita, Deus te capacitando, te treinando para as regiões celestiais. O seu sonho, ele é espiritual. Os nossos sonhos, eles acontecem no mundo espiritual. E no mundo espiritual, se você sonha expulsando demônio, é porque Deus, geralmente, quando você sonha expulsando demônio, é porque você começou a interceder por alguém. É porque você entrou numa batalha, você está derrubando um principado, destruindo, destronando algum lugar nas regiões celestiais que está dominando uma pessoa, pessoas ou lugares. É isso que acontece. Quando você sonha que há cães te perseguindo, bois te perseguindo, pessoas estranhas te perseguindo, pessoas altas, com a estatura grande, em sonhos,
te perseguindo. Isso tudo é mundo espiritual. Sabe quando a sua voz não sai? Porque você vai expulsar o demônio no sonho e a voz não sai, né? Nunca deve ter acontecido com você, né? E a voz não sai. A voz não sai. Só que aí você, não sei se já aconteceu, você insiste em falar, sai em nome de Jesus, ou eu te repreendo em nome de Jesus. Você insiste, fala, não sai. Mas você insiste ali e tem uma hora que sai. E quando sai, você já viu que é destruído na hora, que os bichos começam a correr, ou você acorda. Eu sei que tem sonho que você já teve, já que alguém está segurando seu pescoço, que você fica asfixiado. E são batalhas nas regiões celestiais. São lutas nas regiões celestiais. E eu estou dizendo isso tudo por quê? Porque nós precisamos estar posicionados nas regiões celestiais. Sermos conhecidos, termos autoridade nas regiões celestiais. Exatamente. Nós temos que sermos conhecidos nas regiões celestiais. Então, essas três coisas que eu disse, irmãos, são muito importantes. Deus nos quer posicionados nas regiões celestiais. Entre em batalha. Seu casamento, pelo seu ministério, pelos seus filhos, pelas almas. Comece a orar por uma pessoa, você vai ver, a luta vem. Teve uma época que eu estava fazendo um voto, uma campanha de oração, às 3 da manhã, eu ia para a igreja orar, eu levantava, 2 e pouquinho, ia para a igreja, orava. Teve um dia que eu voltei, quando eu voltei para casa, o vidro da porta da casa estava quebrado. Alguém tinha tacado uma pedra na porta da minha casa. Eu não sei quantos dias que era, quantas madrugadas, mas teve um dia que eu estava nessa mesma campanha, eu fui arrastado da cama, arrastado, literalmente, assim, ó, agarrou aqui na lateral, aqui sim, e me puxando assim, ó. E eu acordei e continuei sendo puxado. Aí eu falei, mas tá de brincadeira comigo? Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu vi a cortina do quarto meu, o demônio foi lá para trás assim, e abanou assim, tudo fechado, janela fechada. Chega a cortina, abanou assim, ó. Eu levantei e fui para cima, mas ele já tinha vazado. Posicionado nas regiões. Irmão, só não acontece essas coisas para quem não ora. Quem não ora não adianta, não vai acontecer nada. Pode ficar tranquilo. Mas quem ora, quem se posiciona nas regiões celestiais, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. E tem gente que para por quê? Porque tem medo. Tem gente que para porque não quer retaliação. Tem gente que para porque não quer perseguição. Deixa eu te falar, cristão que não é perseguido não é cristão. Cristão que não é perseguido não é cristão. É simpatizante. É simpatizante. Hoje eu estava pregando para uma senhora, uma portuguesa, e ela fez várias perguntas para mim. Rapaz, eu tô lembrando que eu tô pregando pra caramba, viu, irmãos? Pros povos aqui, pros portugueses aqui, tô pregando. Deus há de nos dar almas, pregando eu tô. E aí ela foi fazendo várias perguntas, que eu comecei a falar com ela do fim do mundo, né? Porque tá fácil de falar do fim do mundo. Guerra, bomba, rumor de pandemia, antavírus, e não sei quem mais, e o povo em pânico, e não sei o quê. Irmão, melhor pregação, o mundo tá acabando. Começa a falar para o povo, gente, você está vendo? O mundo está acabando, você está vendo isso? Começa a pregar, e você fala assim, ó, mas na Bíblia já estava escrito. Eu comecei assim com ela hoje. Já estava escrito. E a conversa andou e ela foi e perguntou, falou, ó, por que que Deus é tão bom e deixa as pessoas sofrer e tal? Eu fui, comecei a pregar para ela.
É bom. Quando a pessoa começa a fazer pergunta, é bom. Ela tem dúvida, ela falou que ela é católica, que ela acredita que tudo está na Bíblia. Aí ela foi e falou assim, mas eu nunca li a Bíblia. Eu falei, mas então tá bom, então você nunca leu, você não tem como acreditar naquilo que você nunca nem leu. É fácil não acreditar. E nós precisamos estar posicionados nas regiões celestiais. Na ministração passada, faltou terminar um ponto, que é o terceiro tópico. Na ministração passada eu falei sobre agradar, agradar a Deus, o que é agradar a Deus, né? O que é Deus olhar para nós e nos aprovar, pensar bem, falar bem de nós. Eu citei Jó. Nós estamos lendo Jó agora, né, Lívia? A nossa leitura agora está em Jó. Ou já até acabou? Não acabou não. Está em Jó ainda. Jó, Deus testemunhou sobre Jó, falando que Deus se agradava dele e tal. O diabo tocou em todas as áreas da vida dele, só não tocou na vida, mas em tudo ele tocou. Ser cristão, irmãos, não é ser isento de dores. Ser cristão não é ser isento de lutas, escassez, fome, peste, doenças, mortes. O filho morreu, os filhos morreu, o gado morreu. Ser cristão não significa, irmãos, não ser tocado por Deus, não ser destruído por Deus. Jó fala várias vezes no livro que Deus o cercou e queria destruir ele. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele falou, quem dera que esse dia não tivesse existido. Quem dera minha mãe nunca tivesse me tido. Porque ser cristão, mas aí Deus olhou para aquele homem e falou assim, eu me agrado desse. O diabo, que é o tentador, o vil tentador, o que ele fala? Porque o Senhor cerca ele de bens. Porque o Senhor deu para ele uma família boa. Porque o Senhor tem dado gado, tem dado riqueza para ele. Aí ele falou assim, então tá bom então, eu vou te provar, diabo, que Jó ele me adora com bens ou sem bens. Sabe o que o diabo fez? Tirou todos os bens e matou todos os filhos dele. E sabe o que aconteceu? Jó não blasfemou. Que pesado isso. Será que a gente teria essa capacidade de não blasfemar? A esposa dele falou, olha, o homem, mesmo te acontecendo todas essas coisas, você não amaldiçoa esse Deus e morre. Jó falou assim, então você quer me dizer que nós devemos aceitar só aquilo que Deus nos deu de bom, aquilo que Ele nos dá de mal, nós devemos rejeitar? Nu eu vim e nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só que ele não blasfemou, e sabe o que aconteceu? O diabo voltou lá e Deus olhou bem na cara do diabo e falou assim, ó diabo, você viu lá? Meu servo Jó, reto, íntegro, temente. Mesmo depois de ter tirado tudo. Aí o diabo, não deixa de ser diabo mesmo, ele falou assim, ó, não é porque ele está saudável, ele tem saúde. Aí Deus foi permitiu ele tocar na saúde dele. Deus falou assim, ó, só não toca na vida dele. Jó deu tantas enfermidades, irmãos. A Bíblia diz que ele coçava as suas feridas com um caco de telha, de tanto que era doloroso as suas chagas, profundas as suas chagas. Os cães lambiam as suas feridas. Vê só que sofrimento. Imagina um homem sentado no meio de uma terra, assim, ó, no sol quente, com uns cacos de telha, assim, tudo sujo, com a cabeça cheia de terra. Ele jogava terra por cima da cabeça dele, assim, ó. Imagina esse homem. Perdeu os filhos, perdeu tudo, perdeu tudo. Imagina esse homem sendo provado por Deus. Agradar, deleitar-se. Meu Deus, que pesado isso, né? Tem gente que não sabe o que é sofrer e está reclamando do que está sofrendo.
Mas ok, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi o que nós falamos sobre esperar ativamente. Então, agradar, esperar, irmãos. Visto que todas essas coisas vão de ser desfeitas, deveis viver de maneira santa e piedosa, esperando a vinda do dia de Deus. Eu preciso esperar Jesus me ocupando. Eu falei sobre isso na segunda passada. A espera, irmãos, gera santidade. João capítulo 3 fala assim, ó, todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. As pessoas que se ocupam em esperar o Senhor ativamente, elas se santificam mais e mais. Eu não posso desistir da volta de Jesus, eu não posso desistir da obra de Jesus. Porque esperar ativamente, fazendo alguma coisa, me santifica, me purifica, me torna limpo, me torna mais íntegro, me torna mais resiliente, me torna mais forte. Amém, igreja? Tito, capítulo 2, verso 11 e 14, fala: a graça nos ensina a viver sóbria, justa e piedosamente neste presente século, aguardando a bendita esperança. Ó, para todos vocês que vão ouvir essa palavra, estão ouvindo agora, tem muita gente que não vai conseguir aguardar, viu? Tem muita gente que vai desistir. O texto das Virgens fala assim, ó, e tardando o noivo, e demorando o noivo, algumas desistiram de esperar. E o sono veio sobre todas, mas umas desistiram de ser ativas, de ter azeite. Umas desistiram de buscar do Espírito Santo e guardar reservas de azeite para o dia mau. Aqui em Portugal, na Europa, tem rumores, aconteceu um apagão aqui de 5 dias, e tem rumores de acontecer outro, a qualquer momento. Então, é indicado pelo governo que os moradores tenham água, tenham reservatórios de água, garrafões de água, velas, isqueiros, mantimentos, dentro de casa. Isso é esperar, não de braço cruzado, é esperar ativamente. É esperar ativamente. Se eu falar para você assim, ó, vai vir um sono espiritual na sua vida. Busque Deus agora e guarde reservas de azeite, porque vai vir. Aí você faz assim, ó, tá bom, mas agora eu tô bem. Eu tô me sentindo bem agora com Deus. Tô falando que vai vir, agora você tá bem. Mas, ó, vai vir, e se você cruzar o braço, quando vier o dia mau, você não vai ter onde buscar. As nossas orações são depósitos. A obra que nós fazemos com Deus são depósitos. São depósitos que no dia mau, no dia do sono, no dia das trevas, no dia da dor, nós temos que ter um lugar para ir buscar. Na primeira ministração, acho que foi que eu falei sobre relembrar. Depósito é como se fosse lá e relembrar. Você fala, olha, eu tenho reserva. Você vai lá e busca. Lembra-te de onde eu tirei. Lembra-te das coisas que eu fiz na sua vida. Lembra-te quanto você já mudou. Lembra o que você tem construído comigo. Lembra quantas coisas você tem construído, quanto a sua casa está melhor. Lembra como seu casamento era e como ele é agora. Lembra como você era e como você é agora. Lembra como você tinha medo e agora você não tem. Lembra como você era frustrado e agora você não é. Lembra como você era viciado e agora você não é. Lembra. Isso é reserva, isso é depósito. Meu Deus, como isso é importante. E hoje, para finalizar o raciocínio, são tópicos, irmãos, ferramentas que Deus está nos dando para que a gente permaneça firme. Firme, irmãos, nós estamos vivendo dias terríveis de grande corrupção,
O satanismo aumentando, a exposição, o nosso presidente aí do Brasil é endemoniado. Isso dá uma legalidade no mundo espiritual, o sincretismo aumentando, o secularismo aumentando, a fé indo embora. E nós? Nós vamos se dobrar também? Nós vamos desistir? Nós vamos desistir, irmão, dessa caminhada? O terceiro e último tópico é apressar a volta de Jesus. Eu falei sobre agradar, eu falei sobre esperar, e o terceiro é apressar. Esse texto também está lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Significa apressar o dia por meio da vida santa, do arrependimento, ligar diretamente. Mas é longânimo. Então, agora, irmãos, agora, quem ama Jesus, quem deseja Jesus, não ora, vem Jesus apenas. Quem tem o desejo de Jesus vir agora, não apenas ora, não apenas canta, mas apressa a volta dele, se comporta como quem apressa. Eu sempre lembro da Sunamita, que ela se levanta e não encontra o amado da alma dela, ela sai correndo perguntando onde está o amado da minha alma. Você tem pressa que Jesus volte? Quem tem pressa, se apressa. Se você quer que Jesus volte, acelera, põe o pé no acelerador. Em algumas áreas da nossa vida, nós precisamos pôr o pé no acelerador. Tem coisas que há tempo para todas as coisas, mas nós precisamos nos apressar com outras, que nós já estamos atrasados. Quem tem o desejo ardente da volta de Jesus, apressa a volta de Jesus. Eu fico com vergonha de mim mesmo, irmão. Eu deveria estar gritando. Eu deveria estar gritando mais. Eu deveria estar pisando mais no acelerador. Eu deveria estar indo mais longe. Eu deveria estar fazendo mais. Eu deveria acelerar, pôr o pé no acelerador. Eu deveria pôr o pé no acelerador, irmãos. Mateus, capítulo 24, verso 14. Eu vou ler esse texto aqui, que não está aqui. Eu vou ler aqui. Mateus 24, 14. Mateus. Deixa eu ler aqui. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Então Jesus volta. Então eu apresso. Como eu apresso? Pregando a todas as nações. Acelerando o processo da volta de Jesus, é pregando, disseminando o reino. Disseminando o reino. Coloque palavras no Instagram, no YouTube, no TikTok, grita no seu trabalho, chama o povo, vamos orar. Sabe o que tem crescido no Brasil? E eu louvo a Deus por isso. O tanto de empresa que os donos se convertem e as igrejas estão virando as empresas estão virando igrejas. São várias empresas virando igrejas, porque o patrão ele tem uma influência muito grande sobre a empresa. Você tem lá 30, 50, 10 mil funcionários, se o patrão converte, ele manda, fala assim, ó, o trabalho só começa depois de a gente orar e ler a Bíblia. Todo mundo segue ele, porque ele é o patrão, ele paga. É claro que não deveria ser uma imposição, mas sabe, ele tem influência muito forte. Sabe, o som ambiente da loja onde você é dono pode estar tocando louvor em vez de um funk, pode estar tocando louvor em vez de um forró, influenciando os funcionários. Você pode espalhar texto bíblico. Está crescendo demais agora os empresários que estão se convertendo. E as empresas estão virando igrejas.
Meu Deus, que coisa linda! Tem gente que está apressando a volta de Jesus. Tem gente agora, nunca vi tanto rico se convertendo ao mesmo tempo, que rico é um povo não alcançado. Rico é um povo não alcançado. Mas tem muito rico se convertendo, glória a Deus por isso. A sociedade que é mais intocada, porque geralmente só o pobre que converte, o rico não converte, e aí o pobre não tem acesso ao rico, mas agora o rico está ganhando rico. O rico está andando no meio dos pobres e assim está misturando tudo, porque o reino de Deus é isso. Glória a Deus por isso. Nós precisamos apressar a volta de Jesus. Eu quero finalizar aqui essa nossa reflexão, irmãos. Agradar é o eu e Deus. Agradar. Eu, eu não preciso dar nenhum tipo de resposta por enquanto para o mundo. Eu estou agradando meu Deus no secreto, na intimidade, no meu caráter, no meu íntimo. Eu estou agradando meu Deus, eu estou agradando meu Pai. Ele olha para mim e fala: eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer nele, eu gosto de ver ele andar, eu gosto de ver ele conversar. Já pensou Deus falar isso de nós? A segunda coisa, irmãos, esse meio termo aí, esse esperar, ele é muito fino, ele é muito difícil, porque esperar, se você não esperar direito, você dorme. Quando você já esteve numa fila, esperou muito tempo e deu sono? A espera dá sono. A espera dá sono. Grava isso. A espera dá sono. Na Bíblia nós vamos ter que esperar, mas a espera, se ela não tiver do jeito que Deus quer, centrada, posicionada, ativa, ela dá sono. Ela dá sono que te derruba. Ela dá sono que te adormece a ponto de você não ver, não ouvir, não usufruir, não agir. Então a espera dá sono. Agora, quando eu espero ativamente, eu lembro que eu esperava acabar a aula, quando a gente era bem criancinha, 5, 6 aninhos de idade, as professoras, faltando 10 minutos, 5 minutos para a aula acabar, elas falavam assim, ó, você pode agora colocar os braços na carteira e abaixar a cabeça para esperar. A irmã dormia. E quantos não dormia? Em vez de você esperar querendo dormir, nós temos que esperar meditando, pensando, o que eu vou fazer? Deus me dá uma estratégia. Deus, aonde eu vou? Para quem que eu preciso ligar essa semana? Para quem que eu preciso mandar uma mensagem essa semana? Não espera o domingo para cultuar, não espera o dia da célula para cultuar, não espera para adorar. Vai, irmão. E por último, finalizando, só a prece. Coloca o pé no acelerador em algumas áreas da sua vida. Apressa. Apressa-te, apressa-te, apressa-te em fazer o que você já deveria estar fazendo, o que está atrasado. Amém, irmão? São posicionamentos que vão nos blindar, posicionamentos que vão nos fortalecer, para que, se o dia mal vier, ou se o nosso Senhor Jesus voltar, eu seja pego como um servo bom e fiel, posicionado na presença de Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pelo Brasil, eu quero orar por almas, aproveitar esses últimos minutos. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você, que está na sua casa aí, que você orasse nesse momento agora. Você que vai ouvir essa mensagem pelo YouTube, você que vai ver pelas redes sociais, eu queria que você parasse tudo agora e orasse. Para tudo. Respira fundo. Impõe as mãos sobre os seus filhos. Olhe para sua casa agora e ore. Deus, nos torna filhos que te agrade. Filhos que o Senhor tem prazer. Deus, não nos deixe perecer. Não nos deixe morrer. Não nos deixe estar fora do propósito.
não estar na posição, Deus, não entrar na batalha a qual nós fomos arregimentados. Senhor, meu Deus, nos dê as armaduras, nos dê, ó Deus, o escudo, nos dê a espada, nos dê as ferramentas, nos dê, Deus, a força, nos dê o vigor. Deus, se eu me sair, se eu me esquivar para a esquerda, se eu me desviar para a direita, Deus, se eu der uma bambeada sequer no meu caminhar, Pai, me segura. Segura cada um de nós. Não deixe ninguém vacilar no caminho. Senhor Jesus um dia orou, Pai, que nenhum deles se percam, que nenhum deles se percam, que nenhum dos nossos se percam, que os nossos filhos não se percam, que os nossos casamentos não acabem. Senhor meu Deus, que a nossa fé não esmoreça. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por isso, eu oro por cada um que está ouvindo. Deus, que essa palavra alcance corações, alcance corações. Levanta o caído, levanta o desanimado, Deus, injeta ânimo no coração dele, esperança, amor, fervor, calor do teu Espírito Santo sobre os nossos corações. Não deixe ninguém desanimar. Deus, nós repreendemos as enfermidades, repreendemos todo o mal. O Senhor nos coloca posicionados nas regiões celestiais. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, quando formos pregar aos outros, que todos possam reconhecer o Senhor nas nossas vidas. Deus, que haja uma palavra de autoridade saindo das nossas bocas, que haja uma palavra de poder, uma palavra de cura, uma palavra profética saindo dos nossos lábios. Deus, que das nossas mãos saiam ações que dê glórias para o Senhor. Deus, que o nosso caminhar apresse de forma, Deus, poderosa, que o nosso esperar seja ativo, seja poderoso, seja impetuoso, o nosso esperar não seja estático, não seja dormindo, Deus, eu te peço. Senhor, meu Deus, visita-nos nessa noite nos nossos sonhos, dá-nos revelações espirituais. Deus, coloca palavras na nossa boca. Coloca, Senhor, sonhos espirituais na nossa mente, que a gente acorde amanhã, Senhor, com uma esperança renovada, com uma fé renovada, eu te peço isso. Em nome do teu Filho, a qual o Senhor abriu o céu e disse, enquanto estava aqui, este é o meu Filho em que eu me agrado. Em nome de Jesus, o teu Filho, o teu Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, eu te peço, em nome dele. Amém e amém. Glória a Deus pela sua vida. Vamos encerrar por aqui. Qualquer coisa, você tem meu número, você está no grupo. Compartilhe essa palavra, vou postar ela depois, assim que ela estiver disponível aqui. Eu vou postar ela, compartilha, manda ela para alguém, chama alguém para participar desse discipulado, dessas palavras, desse ensino, dessa oração. Vamos orar, vamos compartilhar. Ore pela Europa, ore por Portugal, ore por conversão de almas. Ore para que Deus nos dê almas aqui nesse lugar. Eu te peço isso. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a nossa live, irmãos. Até a próxima.